Você já imaginou entrar numa plantação e dar de cara com um abacaxi tão grande que parece ter saído de um filme? Não é exagero. No meio da floresta amazônica existe um lugar onde essa fruta simplesmente cresce de um jeito completamente fora do normal. E quando eu digo gigante, é gigante mesmo. Alguns chegam a passar dos 15 quilos. E o mais curioso é que isso acontece justamente em um cantinho isolado do Brasil que quase ninguém conhece. No estado do Acre, existe uma cidade chamada Tarauacá, onde produtores rurais começaram a perceber algo inacreditável acontecendo nas plantações. Enquanto em boa parte do país os abacaxis têm tamanho comum, ali eles crescem absurdamente maiores. E não foi uma vez ou outra não. Isso começou a acontecer com frequência. As fotos viralizaram. Muita gente achou que era montagem da internet, outros disseram que era truque de câmera. Mas aí vieram as pesagens oficiais. Alguns frutos realmente ultrapassaram os 15 quilos. E a pergunta que ninguém conseguia responder era simples. O que existe naquele lugar que faz os abacaxis crescerem desse jeito? Solo diferente, clima, algum segredo escondido no meio da floresta? E é exatamente isso que deixa essa história ainda mais impressionante. Tarauacá fica no interior do Acre, a centenas de quilômetros da capital Rio Branco. É uma cidade tranquila, cercada pela natureza amazônica e conhecida pelo jeito simples da vida no interior. Mas de repente o município começou a chamar a atenção do Brasil inteiro por causa dessas frutas gigantescas. E o mais curioso é que os próprios moradores ficaram assustados quando os primeiros abacaxis começaram a crescer além do normal. Alguns produtores disseram que precisavam de 2 pessoas para carregar um único fruto. Outros contaram que nunca tinham visto nada parecido em toda a vida trabalhando na roça. E aí começaram as teorias. Muita gente acreditou que existia algum tipo de adubo secreto. Outros juravam que era a água da região. Mas pesquisadores e especialistas passaram a analisar o caso e descobriram algo ainda mais interessante. O solo de Tarauacá possui características extremamente férteis, ricas em nutrientes naturais acumulados ao longo de milhares de anos pela própria floresta amazônica. Além disso, o clima quente e úmido cria condições quase perfeitas para o desenvolvimento da fruta. Só que não é tão simples assim. Porque existem vários lugares no Brasil com clima parecido, mas os abacaxis gigantes praticamente só aparecem ali. E isso transformou Tarauacá em um verdadeiro mistério agrícola brasileiro. Mas tem outro detalhe impressionante nessa história. Esses abacaxis não chamam atenção apenas pelo tamanho. Muitos moradores dizem que eles também ficam extremamente doces e suculentos. Ou seja, não é só aparência. A fruta realmente se desenvolve de forma fora do comum. E claro que isso começou a atrair visitantes curiosos, agricultores de outras regiões e até pesquisadores querendo entender o fenômeno. Alguns produtores passaram a participar de feiras mostrando os frutos gigantes, e toda vez acontecia a mesma reação. As pessoas paravam olhando, sem acreditar. Porque um abacaxi daquele tamanho parece impossível de existir naturalmente. E quanto mais a história se espalhava, mais famosa a cidade ficava. Hoje, Tarauacá é conhecida por muita gente como a terra dos abacaxis gigantes. Só que existe uma coisa ainda mais curiosa. Nem todo abacaxi plantado lá cresce desse jeito. Alguns ficam normais, enquanto outros se transformam em verdadeiros monstros da agricultura. E isso deixa tudo ainda mais misterioso, porque significa que existem fatores específicos que até hoje ninguém conseguiu entender completamente. Talvez seja a combinação exata entre o solo, a umidade, a temperatura e até a genética das plantas cultivadas na região. O fato é que a ciência ainda tenta explicar por que isso acontece com tanta intensidade justamente naquele lugar. E agora imagina a cena. Você andando por uma plantação comum, até encontrar um abacaxi tão grande que parece uma melancia com coroa. É exatamente isso que faz essa história viralizar toda vez que alguém descobre. Porque no fundo ninguém espera encontrar uma fruta desse tamanho crescendo naturalmente no Brasil. E talvez esse seja um dos maiores encantos do interior brasileiro. Lugares simples escondendo coisas completamente inacreditáveis. Enquanto muita gente pensa que já viu de tudo na internet, Tarauacá continua surpreendendo o país com seus abacaxis gigantes. Peço que deixe o like e inscreva-se no canal do Mundo Rural para mais curiosidades iguais a essa. Até o próximo vídeo.